Esse é o momento certo pra vocês começarem a falar merda. Que eu vou ter prova contra vocês no futuro. Ele me botou. Esse é o momento que a gente toma cuidado com o que a gente fala, né? Pra pena não ter Um argumento. argumento contra a gente. Vai que ele processa a gente. Pois é, né? A gente Eu tem não que se tenho dinheiro pra proteger advogado. judicialmente, né? Vamos começar falando sobre a amizade de vocês duas. Contem tudo. Cara, até porque assim, primeiro não começou exatamente com a amizade, né? Que a gente não se conhecia. Isso foi em 2019. Quando a gente tava. Ela lembra o ano, isso é surpreendente. É porque, tem que lembrar. Não dessas foi datas. antes. Não, pô, a gente se conheceu em 2019. A gente se conheceu antes, mas começou a conversar em 2020. Depois, em 2020. Não, 2020 foi quando a gente se aproximou. Um pouquinho. A gente se conheceu no vamos fundamental. Fundamental, 7º, 8º ano, mais ou menos. Que a gente ficou em turmas separadas, mas Foi o ainda nono assim se ano. conhecia. Foi o nono ano. Foi não. Foi o nono Tá ano. bom, vamos seguir essa versão. Foi o Fiquei nono ano. equivocada dela. Que a senhora era amiga de Heloísa, e era do nono C, se eu não me engano. Eu era do meu sonho. Daí a gente se conhecia só por causa da amizade que a gente tinha com Heloísa, que era da nossa turma. Mas também nada muito profundo, era só. Oi, Tipo, oi. oi, bom tia. dia. E daí começou também esse tia, Começou que ela no chamava todo fundamental. mundo de tia. Tipo, tio Peninha, tio. Qualquer tio. pessoa era tio e tia. Aí foi quando eu comecei a pegar essa maniazinha dela também, mesmo antes de ter amizade com ela. Aí em 2019 a gente conheceu, e em 2020 a gente foi pra Maria do Carmo, que a gente começou a conversar um pouco mais, mas ainda assim não aprofundou muito. Porque pandemia, né? A conversa que a gente tinha, mais ou menos, era eu pedindo resposta da atividade dela. Por incrível que pareça, foi uma das formas que a gente conseguiu se aproximar, muito rápido e mais fácil. Eu me sinto muito aproveitadora. Não, Até pô. hoje, porque eu peguei tudo. Eu passei Não. de ano por causa dela, porque das duas, né? Eu copiava e colava as respostas. Eu nem lia a questão. Não sei como é que eu sou. Como é que eu não tenho um emprego na área? Eu não entendo. Mas era assim, era necessário, porque a senhora era muito ocupada. Eu entendi a situação também, né? Porque não vou dizer assim, se vira. Eu fazia por qualquer pessoa, ainda mais a senhora, que eu via que era esforçada na época que estava São estudando. muito boazinhas. Mas aí foi por causa das atividades, e depois a gente começou a conversar sobre livro, que ela tinha uma biblioteca de livros, só que digital. Aí a gente começou a conversar, Ainda e aí, tenho. do nada, começou a gente a conversar mais, e aí, agora, quando voltou a escola presencialmente, a gente, cara, virou 10. Mas Como é que vocês avaliam a amizade de vocês atualmente? a gente. Pô, é a definição certinha de amizade, pô. De irmandade, Vocês já na tiveram alguma verdade. treta séria de. Não, nunca. Porque a gente sempre conversa sobre tudo, a gente é muito aberta à conversa e qualquer coisinha que incomoda a gente fala. E a gente tem uma convivência muito massa. Muito boa. Muito massa. A gente realmente não vê, não tem nada uma na outra que incomoda, assim. E se incomodar, a gente fala. A E aí gente fala. não se torna algo grande. A gente acabou de sair de Maria do Carmo, né? Estamos há uns 5 meses sem estar lá na escola. Peraí. Um pouquinho mais, talvez. Eu queria que vocês falassem de lembranças de lá, o que é que vocês lembram mais, o que vocês sentem mais falta. Ai, eu sinto falta de ficar à toa na sala com todo mundo. Sim. Jogando parabéns. Nossa, muito Jogando Uno. Ai, Verdade. das brigas, das apostinhas de quebra de braço. Nossa, Nossa, era muito muito bom, muito bom. bom. Só das coisas que não envolvem estudar. Sim. Não, depende. Sente não. falta de Não, estudar. peraí, depende, vamos ver. As aulas de Denilson. Eu Pois Só tu. Então não tinha aula de Denilson. Cara, vocês não pegam Porque no referência. início tinha. É. E era tipo. Teve duas aulas. Umas paradas de tipo. Simular TCC nos primeiros Ah, fofitos. sim, nossa. Até Isso hoje eu aí tenho ódio disso. Pô, trauma que marca, entendeu? Fica aí, trata até hoje na terapia. Pois é. E o futuro após a escola? Olha quem chegou! Ah! Olha lá a estrela. Comprou os ingressos? Tá Comprou os ingressos? fechado, né? Eu falei, se for a fecha, amigo. Bicho trouxa! Vai tomar uma aguinha, macho. Tá ficando velho, pô. Aí tu veio correndo pra cá. Você é coisa de velho mesmo. Pra que essa praça Doninha? É morrendo, tá morrendo, né? Coitado, daqui a pouco morre. Tem que chamar a ambulância. Tá, voltando aqui. Sim, voltando. Eu não tomei um gole. Um gole eu não tomei. Voltando aqui. Tá longe. E o futuro após a escola? O que é que vocês esperam do futuro? O que é que vocês estão fazendo agora?
Já que Eu você não tá bom. atualmente tô trabalhando meio período, 6 horinhas, né? Como assistente de RH. Trampo pesado do caramba. Fala dela. Fala. Eu não vou falar muita coisa não, porque vai que... Vai que sai aí. Vai Ai, que- demitida. Ai, por que será? Vamos manter aqui deixar abaixo. Mas tá sendo massa, assim, essa experiência de estar trabalhando numa área que é muito... Tem nada a ver com informática, né? Trabalhava antes na área de informática. Qual a diferença de uma pra outra? Eu quase não mexo em PC. O meu trabalho é Mas- muito Manual? manual. É. Tipo, eu faço o prontuário dos funcionários, tá ligado? E, tipo, não tem. A gente usa um sistema lá. Só que é um sistema como se fosse de armazenamento, tá ligado? Tu sente falta do computador ou tu tá de boa assim com o manual? Eu tô de boa porque eu acho mais dinâmico. Porque, tipo, o que eu sentia falta quando eu trabalhava de frente para um computador era de coisas diferentes, sabe? Apesar de que tinha atendimento diferente um dia ou outro, mas era basicamente eu tinha meio que um roteiro do que fazer. Aí, hoje não, hoje em dia tipo, é um pouco mais diverso, assim, eu faço uma coisa, aí eu paro, faço outra, aí eu fico assim, pra não ficar desgastando numa coisa só. Então é melhor, não? É. Um pouco. Mas não é a hora que eu quero seguir, não. O povo até pergunta, porque como eu mexo muito com arquivo, todo mundo na empresa chegou pra mim perguntando se eu faço arquivologia, porque aparentemente eu sou, né, eu sou rainha dos arquivos. O povo pergunta, eu já sei onde tá, e eu só tô aqui pra 3 meses, 2 meses na empresa. E aí é a terceira sala de arquivos que eu tô organizando, então, tipo... Ah, então tu também pegou um trampo que é de alguém que tivesse lá há 10 anos. É porque, tipo, a galera, como eu tô no início, e a galera, o RH é um negócio que tem que ter muito cuidado, eles me dão um pouquinho de atividade que tem que ser supervisionada, e depois eles me botam pra parte de arquivo, porque como eu já sei, eles podem me deixar lá sozinha e eu vou me virando, entendeu? Mas, tipo, eu já tenho contato com a galera pra marcar entrevista, já tenho tudinho. É só a parte de arquivo que pode ser. Arquivo. Qual é a palavra? Corrente, arquivo corrente, que tem que estar mexendo direto. Essa é mais essa parte. Eu só falei o que eu tô fazendo, nem falei o que eu quero fazer. Então, cara, dizer que eu espero muito é. Mentira, mas. Esse ano eu vou fazer o Enem de novo, né? Então, eu espero Iremos. que. Eu espero que tanto eu como ela e os meus amigos que vão fazer também esse ano passem no curso que querem. Eu acho que vou querer enfermagem ou fisioterapia. Mas eu espero que eu passe, porque nessa última nesse último Enem que eu fiz, eu não sei muito bem, mas eu espero que eu passe no Enem e consiga estudar o que eu quero. E tu, Lê? Não faço ideia do que eu quero. Eu tinha uma ideia do que eu queria antes, assim, mas hoje em dia eu não sei mais se é possível, se, tipo, vale a pena, coisa assim. Tem muita coisa que eu tenho que pensar, sabe? Mas aí eu tô tentando não pensar muito na área que eu pretendo seguir, eu tô deixando isso pra quando chegar o momento de eu decidir e focando em estudar pra prova. Porque ano passado eu fiz a prova, só que por puro nervosismo eu acabei não fazendo a redação, então eu fui desclassificada, né? Minha nota a somatória das provas foi até que boa. Não lembro agora a nota, mas foi até que boa, assim, comparado. Quem não tem redação no meio, sabe, pra aumentar. Mas não consegui aplicar. Tipo, também vou fazer de novo. Agora tem mais tempo, entre aspas, que não tá estudando. Porque antes eu estudava e estagiava, né? Então, tipo, era basicamente impossível eu fazer alguma coisa assim relacionada a Enem. Dessa vez aí a gente tem fé que vai dar certo. Tô estudando só redação pra ver se dessa vez pelo menos alguma linha eu faço. Não, mas não foi. A questão da redação não foi nem porque você não sabia fazer, foi o nervosismo Falta de mesmo. confiança, pô. Porque, Então. tipo, eu me martirizava o ano inteiro por não ter estudado. Eu me culpava por não estudar, sabe? Aí, tipo, agora eu não vou ter essa desculpa, não. Eu estudo, vai ser merecido eu não gostar, entendeu? Tá ligado? E um dos momentos que a gente teve lá na escola, a gente teve um momento que a gente teve a liderança de turma praticamente compartilhada, né? Sim. Nós três e Jean, que não está presente aqui. Verdade. E eu queria saber da visão de vocês, como é que foi e aproveitar, dar uma oportunidade para dar o lado de vocês daquela treta do conselho, a versão da história, do B.O. lá. Qual do conselho? Aquele primeiro conselho. Eu sei. Aquele que deu muita... Sim, tretas e tretas. Momento de se defender agora. Falar disso, hein? Cara. O espaço são de vocês. Ó,
eu realmente acho que a liderança de uma turma deveria ser dividida para 3 ou 4 pessoas. Sim, não Porque dá pra funcionou duas pessoas. muito pra gente. Acho que é porque a gente é muito parceiro também, né? Bom, é porque. Não, foi muita loucura, porque ninguém ali da turma queria ser líder. Queria. Não. Ninguém E aí queria. Ana Monteiro praticamente Jogou. Jogou tu, me botou como líder à força. Aí, pra não me fuder sozinho, eu chamei Jean pra vir comigo. Pra se fuder também. Aí teve uma hora que não rolou, aí vocês entraram e falaram, não, a gente assume. é porque a gente Foi sabe mais como é pra que é. ajudar, porque a gente viu o sofrimento de vocês E tipo, eu tinha sido líder de turma em 2020. no primeiro ano, que foi na pandemia. Foi loucura, porque eu tive que dar conta de dar um e-mail institucional pra todo Sim. mundo, sabe? Teve treta com a vice. Me certificar que vocês estavam fazendo atividade. E aí eu tava passando por problema, porque assim, ninguém tava sabendo lidar com a pandemia. E aí, tipo, as pessoas ainda, a galera que não tava tendo esse tipo de responsabilidade, podia ainda surtar quietinho. Eu Sim. não podia porque eu tinha que dar conta do material da galera. E era muita Era reunião. muita reunião, era muita coisa assim. E aí, tipo, eu tava. Foi um momento que eu fiquei meio que morando sozinha, entre aspas. Porque eu ficava assim, minha mãe viajou, então ela não podia ficar com a gente. Comigo. Meu irmão ficou com meu pai. Mas eu fiquei sozinha em casa, ela vinha mais pra repor feira. Meu pai morava perto, então eu sentia falta de contato, eu ia pra lá. Mas lá era muito barulhento, muito caótico. Eu comecei a gostar mais do silêncio, mais de quietude, fiquei mais quieta. E eu não gostava de contato mais, eu já deixei de gostar de contato. E aí, tipo, tem que ficar em ligação, tem que ficar vendo coisa com... Nossa, tadinha. Traumatizei, briguei com a minha vice, a gente Quem saiu... era a vice até? Era Tamires. Era Tamires? Era Tamires. A gente foi empurrada pra isso no primeiro ano. Era Tamires. E a gente teve uma discussão porque Tamires no início ela não tava tão ativa e tava mais pra mim. Mas acabou que, tipo, eu fui uma grande hipócrita. Porque eu cobrei dela, ela começou a fazer, aí eu desapareci. Nossa. Eu abandonei completamente a minha função. E Não, fui vou fazer a soltar. mesma coisa. Tchau. Abandonei. Aí, tipo, eu vi quanto aquilo foi pesado e, assim, foi uma maneira até de me retratar, pô. E, tipo, é muito ruim ter que lidar com o peso de ser líder de turma. Qual foi a maior diferença de ser líder no online por ser líder no presencial? Nossa, a maior diferença, eu acho que... Eu não sei, porque quando a gente foi líder no presencial, a gente já era um quarteto. A gente não era uma dupla mais. Um quarteto. Porque quando vocês ficaram líder, eu não consegui ficar quieto. É porque Eu não também consegui tem muita ficar coisa em transição que vocês tinham que passar pra gente. E aí que a gente também não pegou E muito. tu tava se sentindo culpado, Porque era Foi. meio com que- o peso de botar isso pra cima da É, gente. Sendo que vocês não tem estavam problema sentindo- nenhum. Vocês estavam sentindo muito com um peso em cima de vocês. E aí, não, cara, a gente só vai passar pra elas o peso, tá ligado? Aí eu falei, não, vou continuar ajudando. Aí foi que fez a Foi, guarda compartilhada da foi. liderança. E funcionou E muito foi a única bem. sala que tinha, A 4. única sala. Que aí tipo, faltava tu, aí ia pra reunião eu e ela. Era. A gente Tá nunca ligado? ficava sozinho em momento nenhum, era resolvendo as coisas sempre em grupo. Sim. E funcionou demais, porque tipo, a gente não manteve só na gente as questões da sala, a gente trouxe pra sala inteira Sim. também. Entendeu? Então foi muito bom e a gente criou um senso assim não sei se é companheirismo a palavra, mas tipo, que era tipo, naquele lance da formatura. A gente pegou e falou, não, vamos ter nosso orgulho aqui, a gente faz o nosso. Sim, tá sim. ligado? Esse senso aí, tá ligado? Aí E- ficou nessa. Mas e a parada do conselho? Sim. Qual é a visão de vocês da história? Do conselho que... Aquele conselho que a gente Aquele foi lá. lá pra sala, começou a conversar, né? Aquele lá. Que foi uma ideia a gente, bosta. primeiro, a gente só fez o que pediram pra gente fazer, pros líderes Ah, vocês fazerem. acham que a galera levou pro pessoal? Totalmente. Cara, levou. Todo mundo, porque, tipo, chegou no ponto, todo mundo ali, os alunos todos os representantes falavam tudinho calmo, falavam tudo quietinho, e a gente tava só repassando as informações que a turma botou, entendeu? Ou seja, não era opinião É, da não gente, era era uma opinião em nossa. conjunto. Não era nem conjunto, porque a gente não tava opinando. Era, a gente não tava. Eu lembro que eu e Yasmin, a gente não opinou que era pra gente não Não influenciar, como líderes. Porque a gente tinha problema com alguns professores, mas a gente não impôs isso na Então pessoal. alguns professores que foram reclamar, em vez de reclamar com todo mundo, sobrou só... Só Sim, pra gente. pra gente. Vocês E duas. nem tivemos culpa. Felizmente. Aí, De acabou quem é a que- culpa, na opinião de De vocês? todos. De quem inventou essa porcaria de método, porque não faz sentido botar duas pessoas, duas imagens, dois alunos, duas crianças, eu vou dizer assim, dois adolescentes, pra falar diretamente pra um professor quais são os problemas dele, sabe? Tipo, sendo que ele é o formado e tal. Sabe, apontar defeito na cara dele.
Cara, eu achei isso absurdo. O que a gente podia Assim, fazer era discutir com o coordenador que fala com os professores E pra aí, ele as palavras, adaptar isso, então, entendeu? as palavras corretas, que Porque o professor se levantou exaltado de cadeira, o professor saiu da sala, o professor Ficou gritou, nervoso. o professor apontou o dedo, o professor pegou e baixou nota no bimestre. sim, Isso não existe. o professor perseguiu. Perseguiu, sabe? Ficou arrumando confusão por qualquer besteirinha. Pois é. Tudo por nada. E assim, os líderes. Acho que não só a gente como líder, mas Ó, garçom. Enquanto você. Vai. Serve nós, Vamos bebendo aí que eu vou ajeitar a luz aqui. Garçom. Chegue. tem que roubar o meu, né? Roubei não, pô. Foi o sol que Senhorita, evaporou. Segura aí. segurar, esse que arrumar o salão, né? O sol evaporando o Diego, negócio. Diego também só quer aparecer, né? E o teu copo? Já é o segundo, tá aqui. Vai encher teu caneco, não? Só que tá, parceiro. Põe aí no caneco. Oh, esse que tá. Cadê? Porra, assim, coisa. Também uma merda. Deixa eu ver se assim. Não, mas aí fica estranho. Eu acho que voou aí. Tu acha, Pena? É assim Tem uma mesmo, leve impressão pô, que não você sei. tá equivocado. Também acho. Acho que tá bom, tá bom. É tá assim? bom. Ok, Beleza. vamos lá, prossiga. Onde a gente estava? Falando sobre. Metendo pau nos professores. Isso. Sim, outra coisa. Eu tenho certeza que não foi só a liderança da nossa turma que ficou sendo marcada, que ficou sendo. Eu tenho certeza que as outras turmas também que reclamaram de alguns professores e pá. Porque assim, cara, esse peso de levar a opinião da turma para os professores, um peso que só os líderes. Era pros líderes terem passado isso pro pô. coordenador da área, coisa assim, pro coordenador da Meio que área. filtrava, né? É, Pra saber o que falar. filtrava e falava direitinho. E olha, que a gente quando... Eu falo assim, por mim e por Ali. Quando a gente pegou a opinião da galera, a gente fez o possível pra passar aquelas informações da maneira mais... Verdadeira. não verdadeira, tipo, de maneira que não afetasse a pessoa. Sim. Sabe? Tipo assim, Como se ai, fosse não. um negócio construtivo mesmo. Sim, tipo assim, a gente não tá gostando desse da professor. Aí a gente falava, não, mas tem isso que ele fez de E bom, a gente tentava isso. ajudar, porque a gente pegava e falava assim, não, a galera da turma não tá se identificando com tal metodologia. Falaram que preferem, assim, a gente entrou num acordo e quem sabe se tentar um método de não sei o quê. A gente Uma nunca falou dinâmica assim, meio assim. A gente foi tentando, assim, falar um problema, dando uma solução pra galera não se sentir atacada. a gente nunca falou, tipo, o pessoal não gostou da sua aula por causa disso. O pessoal não gostou do seu método por causa disso e disso. Não, a gente só deu alternativas pra, se der certo também, adicionar. Só que eu acho que ninguém escutou a parte boa do rolê, né? Não, ninguém só- escuta, não. A galera a só gente falou escuta uma coisinha palhaçada. ruim e eles só pegaram essa coisinha Não, a ruim. galera se transformou. Aquilo virou realmente um negócio assim monstruoso. Porque a galera virou um bicho, pô. Não, teve um professor lá que a gente achou que ia ter um troço, juro por Deus. Que o professor passou mal e eu fiz, gente, como assim? A Pois gente é. só tá falando mó de boa. Aí, tipo, todo mundo saiu levantando voz. Virou um absurdo aquilo ali. Pois é. O professor se trocando com o aluno foi uma das coisas assim mais aleatórias e sem sentido que eu já vi na minha vida. Pois é. Vocês têm alguma trauma desse processo? Muitos. Incontáveis. Faço terapia até hoje. Não, pô, eu acho que, tipo, são ossos de ofício. E, tipo, eu não levei... Não, vou dizer que eu não levei nada. Levei, assim, algumas atitudes de um professor em específico, professora, né? Sim, sabemos. Pro coração, não quero contar. Eu vou na escola, visito, não olho na cara, não chego perto, não falo. Porque, assim, realmente, pra mim, não rola, Se sabe? queira assim, queira não, nunca teve o pedido de desculpa. Não teve, eu acho que era necessário, porque foi Mas um é porque negócio é muito orgulho no meio, pô, é muito ego. E eu E deixou achei- bem claro que E não foi- ia pedir. E foi uma parada extremamente infantil, que eu acho que nem, tipo, meu sobrinho de 7 anos de idade teria pachorra de fazer, porque não cabe na idade dele, gente. Porque, assim, a gente sabe o histórico da gente, os professores sabem o histórico da gente, os alunos sabem o histórico da gente na escola nesses 3 anos. Tanto online quanto presencialmente. E, cara, até os professores que não estavam sabendo da treta toda, quando souberam, ficou assim, como assim? Yasmin e Alice que a gente tá falando mesmo? É a mesma Yasmin, pessoa, terceiro como assim? ano? Com a gente ela não é assim, elas não são assim, não sei o quê. Porque não tinha sentido. Foi uma história mirabolante que se criou, sabe? Que chegou ao ponto de, tipo,
A avó de Ali foi chamada. A avó de Ali apareceu na Foi. escola, entendeu? Não, na real ela não foi chamada. Ela foi lá lá pra saber como tava e aí ela chamou pra ter uma conversa em particular. E aí, tipo, contando uma versão que não existe, sobre coisas que não existem, tanto é que, tipo, a galera da escola foi lá, a galera, eu digo, os professores, né? Sim. Alice não é disso, Alice nunca fez É. isso, e não sei o quê. Porque, de fato, foi absurdo. Sem nexo, né, pô? Pura Umas coisas pura que... birra, querer se sair por cima, É. Questão de autoridade mesmo. querer se sentir superior. Se tivesse a oportunidade de vocês serem líder de novo, vocês seriam? Ah, acho que sim. Depende, se fosse a turma da gente, sim. Eu faria tudo de novo. Eu Agora, também se fosse certas turmas. Certas turmas. Então, eu nunca seria a turma Não, eu nunca seria líder da turma A, nem de vendas. De vendas muito pior. Eu acho que, tipo, apesar de ter algumas pessoas, assim, na nossa turma que não valessem a pena o esforço, Mas eram poucas, pô. a nossa turma era melhor. Era É. melhor de lidar, porque Mas, era olha, todo mundo muito Companheirismo. prestativo. Era um pessoal amigo. Se precisasse de ajuda, ia ajudar. É, a Era galera muito se difícil interessava. entrar em treta. Quando a gente entrava em reunião pra passar pra reunião Ixi, a reunião de líderes, quando a gente chegava lá pra galera e falava, ei, vamos discutir aqui o que, é que a gente precisa conversar lá, a gente fazia uma rodinha na sala e todo mundo conversava, pô. Era. A gente às vezes nem tinha mais o que falar porque era sempre a mesma coisa. Não tinha Ficava nessa, reclamação. Se tinha alguma reclamação, a gente já... Ninguém crescia pra cima de ninguém nesse sentido. Ninguém É porque queria assim, se a gente sobressair. fazia como se não, a gente era igual a todo mundo. A gente não tinha mais poder porque a gente era líder. A gente só era então a gente só porta-voz. era tipo... A gente só tá escutando e tá passando pra vocês. Literalmente isso. E além de vocês terem sido as líderes da turma, vocês também, de certa forma, foram as que encabeçaram toda a parada da formatura, né? E vamos falar sobre a formatura, detalhes do processo da formatura. Como começou. Nossa, eu acho que assim, a formatura... É porque teve os pontos altos e teve os pontos... Não, teve os pontos altos e os baixos, mas eu acho que no geral trouxe assim uma segurança, uma independência e uma Sim. para todo mundo, que a gente Sim. aprendeu demais nisso, boy. Desde a gente ir procurar preço de coisa pra vender. A gente ia organizar do início, de, sei lá, o que a gente ia fazer, como a Sim. gente ia fazer, como a gente Organização ia toda. arrecadar, como a gente ia investir, sabe, onde a gente ia investir, tudo isso a gente aprendeu todo Muito. mundo junto ali. Sabe, a gente teve ajuda externa, como a tua mãe, que foi foda pra Sim, caralho. nossa. Sabe? E foi muito bom. Os pais de Lívia, sabe? Ajudaram A irmã de demais. O Lívia. próprio Gabriel também. É, o Sim. Gabriel. A galera que tava indo lá, que não era da nossa turma, não tava nem no terceiro ano, mas Nossa, ia vender com a Pessoal do gente. segundo ano. Muita gente ajudou a gente, pô. E foi assim, foi um negócio muito massa, de verdade. Triste é que, assim, a maioria não pôde ficar a noite inteira, o final de semana inteiro, porque, assim, pra falar a verdade, eu tava até falando isso com ela hoje. A melhor parte foi de noite. Eu acredito. É porque você não tava na hora eu lá. acredito, eu acredito. Foi de noite. Porque assim, queira se queira não, eu achei paia de dia. Sim, pô, mano, de noite, o negócio fica mais tranquilo, o pessoal já tá mais de boa. E ia começar O realmente. pessoal alguma já tá coisa. mais de boa, o pessoal tá ficando Teve bêbado. choro, teve tudo lá. Teve vômito. Teve palmas. Tem muita coisa que eu me lembro de estar com muita fome de noite. E as carnes estavam saindo, eu peguei tipo o pedaço que colocaram na churrasqueira, eu peguei pra me comer. Tá morrendo E de foda-se fome. o resto. Mãe, eu não comi o primeiro dia direito. Aí quando foi no segundo dia, estavam assando as asinhas. Eu não deixava nem sair da churrasqueira, Não, mas- eu já pegava pra mim. Mas o frango foi o que a galera comeu menos, eu acho. Não sei Nossa, por quê. o frango pra mim foi o mais gostoso. Pior que tava, gostosão. Tava muito bom. E eu não sou de comer frango em churrasco, mas tava muito bom. Muito bom. Saudades, inclusive. Mas sobre o motivo da gente ter feito Sim. a formatura, teve alguma amizade dali que acabou por causa dessa treta da formatura? Pra quem não sabe, foi o seguinte, tava num dia normal na minha vida, aí meu amigo Kelso, né, um beijo pra ele. Viado. A declaração. Veio me chamar e ele veio me contar, porra, é o seguinte, as turmas todas estão se juntando pra fazer a formatura todo mundo junto, mas não quero a turma de vocês, em resumo foi isso. E aí o que eu fiz? Eu fui e Detalhe, contei, tinham 4. era o quarto turma, turmas aí contando com a gente, né? fizeram a formatura 3 e deixaram a nossa turminha de isso. fora. Exclusão? Talvez. E aí eu Porque a fui. gente é os melhores, né? E aí, Tem essa, a galera por não sorte, Kelson era bom amigo, né? E contou pra gente, porque teve gente que mentiu a parada. Que Pois é. omitiu. A maioria dos Teve nossos amigo nosso. amigos omitiu. amigos. Né? Mas assim,
não acabou a amizade, porque assim, as pessoas que não contaram, ficou balançada. Ficou balançada, porque eu acho muito paia esse negócio de ficar escondendo informação de amigo. É porque, pô, mano, foi de Ainda mau mais uma gosto. informação dessa, é de mau gosto. Mas eu posso muito falar ruim. porque eu já me resolvi com a pessoa Nicolas. Eu fiquei muito puto com o Nicolas porque o Nicolas não contou. Era super amigo de vocês. Aí depois deu uma afastada, deu uma distanciação. Depois quando a gente veio voltar, a gente até conversou na festa. Depois ele Sim. veio aqui, eu conversei com ele. Ele falou, porra, realmente eu omiti a parada porque ou eu ponho em risco a amizade da gente, do grupo de nós quatro, ou era todo mundo da três sala. turmas. Aham. Tá ligado? Aí ele preferiu ficar do lado da sala, mas depois se arrependeu e tal, eu falar. Não, e tipo, Ainda a bem, gente, eu soube por tu, Foi que eu porque contei. e tu me chamou, eu tava junto do pessoal da turma tava lá, que escondendo. tava propondo de excluir, porque era eles, a turma deles que estavam propondo excluir a gente, eu tava junto deles, eu e tu também tava, Foi. né? Aí tu chamou a gente, contou, aí eu voltei puta, e já logo perguntei, né? Aí, tipo, porque eu tinha visto eles cochichando, eles estavam cochichando muito, eu queria entender. Aí foi na hora que eu joguei assim, aí Serena na hora contou o que aconteceu, Serena disse que tava com medo de contar, mas ela ia contar, ela ficou se sentindo muito culpada por ter... Aceitado. Não era nem aceitada a palavra, é por ter guardado ainda por muito tempo, não ter omitido. contado diretamente assim que saiu da sala, entendeu? Sim. Assim que me viu ou te viu. Sim, ela ficou Aí ela um ficou tempo com isso. Já os outros meninos, assim, alguns não foi surpresa. Alguns não foi Não. surpresa pra mim, Alguns- mas assim, surpresa, tipo, modo de tratar ela. Porque, assim, teve pessoas ali que eu vi que, porra, como assim? É todo cheio de pareia com Ali e não conta um negócio desse pra Ali, pô. Sabe? Aí eu fiquei assim, a amizade ficou balançada com alguns, a imagem mudou completamente de outros, sabe? Teve pessoa Sim, ali, nossa, pô, teve gente que era até de um hoje- jeito na minha cabeça e terminou completamente E diferente. depois da formatura até da gente. É, bizarro demais. E os estresses durante o processo, na parada das Cara, vendas. Acho que o problema Nossa. maior foi um dos envolvidos que criava Então, confusão por é qualquer porque, coisinha. Assim, queira assim, queira não, tinha um envolvido em especial que todo mundo sabe, pelo menos nós duas sabemos. Nós três que, assim, sabemos. ó, passava muito pano pra umas certas pessoas. Quando a gente ia vender, só tinha gente que queria ficar sentadinho na dele. Aí a gente tinha que ralar o... Queria montar em cima, pô. Pô. Montar. Aí ficava geralmente era algumas meninas que ficavam vendendo. Os meninos só carregavam. Só não, né? Porque era um trabalho... Geralmente da porra. carregavam, Mas enfim, era eu, Tia Min, Bianca, que Bianca também nem era o terceiro ano. Nem era. Aí ficava se esguelando lá, vendendo as coisas. E tinha gente E que só queria andando, ficar. e tinha gente, tipo, a gente ficava vendendo até, sei lá, 2 horas. Depende. Às vezes a gente conseguia de 1 hora, às vezes quase 2 horas. Dependia. E a gente ficava andando a gente começou a vender na praia, né? A gente foi vender refri e água na praia, refri de latinha. E a gente ficou nessa de vender todos os sábados, porque era o dia que tinha ônibus pra todo mundo. Porque domingo em alguns lugares não tem, né? E Tipo, tinha gente tipo Bahia. que trabalhava meio período na escola, né? E o pessoal que não trabalhava ficava na escola para fazer TCC. Então não tinha como no meio da semana. E a gente não conseguiu pensar em nada assim que fosse aprovado pra vender na escola. Porque Sim. toda ideia que a gente tinha, Ninguém queria. não um grupinho, era a gestão que não Sim, aceitava. Gestão que vinha problema em qualquer coisa. Mas enfim, a gente foi lá vendendo no estado. Tinha gente que nem era do nosso curso, inclusive. Nossa, verdade. Olha, tinha gente de vendas que assim, não vendia, só carregava, não entendo como é que informação Eu não foi sei. essa. Eu de informática vendia mais que Pois é, pessoa como é de que vendas. a galera de informática nem precisou fazer o curso de vendas, né? Porque sabia como fazer. Pois é. A galera de vendas estava O muito pessoal pra de trás. vendas não dava uma ideia assim pra marketing nem Não nada. dava. Aquelas plaquinhas foram E é uma... porque tinha matéria de marketing, né? Pois é, meu irmão. Quer se defender aqui? Não tem como se Não defender, tem não. defesa. Então, Não. Mas no geral, o que vocês acharam da experiência da formatura? Foi muito bom. a da mas teve festa os- em si, ou De tudo. de tudo, foi muito massa. Foi bom, foi bom. Muito massa. Foi bom. Tipo, a gente ter noção de preço, a gente ter noção de Sim. orçamento. Nossa, foi muito bom. É porque assim, não foi todo mundo envolvido nas compras dos materiais pra gente utilizar lá na casa que a gente foi fazer a festa. Mas eu, Tia Min, Lívia, foi só. E Daniel também foi uma vez. Daniel. Mas foi mais eu, Tia Min e Lívia. Cara, a gente ficou
vendo o preço das A coisas. gente ia em vários mercados. E aí, tipo, pesquisa de campo mesmo, pra Pesquisa. saber o preço das coisas, as carnes. Nossa, E a gente tinha todo o direito de comer e beber o que a gente quisesse. Então a gente comprou foi 22 Sim. quilos de carne, Sim. boy. que nem Que deu ainda conta sobrou. não Ainda deu conta. sobrou e a gente E- fez o segundo churrasco. E ainda sobrou depois do segundo churrasco. Sobrou? Sobrou, aí Lívia comeu o resto. Ah, mas também foi foi meu. pouco, né? Deve ter sido. Agora foi muita carne. A gente assim, nossa, não vai dar carne, pô, porque o povo come carne. E É também porque, ninguém assim, comeu. Eu tenho mania Não. eu exagero, eu digo quantidade, eu não tenho noção de Eu quantidade. não julgo não, eu também sou do mesmo jeito. Aí a gente era assim, e tipo, a gente era inexperiente. É. Muito mais inexperiente do que a gente é hoje. Aí chegava essas questões e a gente não sabia muito bem a quantidade certa para a quantidade de pessoas que ia. A gente tentava, tipo, fazer Uma estimativa. média. É. Mas também era melhor sobrar do que faltar. Era né? melhor sobrar. E Então- sobrou muita Sobrou coisa. pra caralho. É. Vamos lá, vamos entrar no debate aqui. Vocês que estudaram tanto no Maria do Carmo quanto no Isabel Maria. Hum. Qual escola é a melhor das duas? Maria do Carmo. Eu acho que é a Maria do Carmo. Eu não sei se eu posso opinar muito, porque eu fui um ano só no Isabel. Ah, eu fui os 4. Só foi um ano, o nono ano. Eu fui os 4 anos, fui do 6º ao 9º. E aí, todos Eu- vocês eu- acham? Mas é porque assim, eu a minha vida inteira. Aproveitar pra vocês falarem também da lembrança do Isabel, que faz tempo que eu não comento nada sobre o Nossa, Isabel é com o porque pessoal. assim, eu cheguei, eu me mudava muito de. Nossa, eu vou ter que- eu saí do Maria do Carmo pra ir pro Isabel, e do Isabel eu vou ter pro Maria do Carmo. Detalhe, o Maria do Carmo antes era... Era fundamental. ensino médio com fundamental. Não sabia. Era ensino médio com fundamental. E aí, tipo, eu cheguei lá no Maria do Carmo, tava no 3º ano do Peraí, fundamental. Tu já teve um histórico antes no Maria do Carmo? Sim, Por isso que Nunca ela contou. é por isso que ela é super amiga das eu tias. sempre contei isso pra todo mundo. Eu já conhecia as tias, a Erikênia, a Jossandra, sempre foram de lá. E como é que foi esse Pula. tempinho lá? Voltando ou no... Esse primeiro momento teu no Maria do Carmo. Foi muito... Eu era muito amiga de todo mundo. Chegava ao ponto da galera me tratar feito filha mesmo, porque eu era muito parceira de todo mundo, sabe? Eu era criança comunicativa, não sei onde que eu me perdi nesse fator. Eu era criança que fazia amizade com a galera mais velha, e eu tinha muito isso. E eu tinha vindo eu me mudava muito de escola, porque assim, eu não tenho muita lembrança pra falar a verdade, mas eu acho que eu sofria bullying. Porque eu tenho pouca Eu acho. lembrança, assim. Eu tenho pouca lembrança, porque assim, o cérebro não paga, eu é acho trauma, que foi né? um trauma, é real. Mas eu tenho uma leve impressão, assim, pelas algumas coisas que eu lembro, que eu sofria bullying, porque eu mudava muito de escola. Aí eu cheguei no Maria do Carmo, consegui completar o ano letivo, aí fiquei mais fiquei mais 2. Aí depois eu fui pro Isabel Maria e continuei, depois eu voltei pro Maria do Carmo. Tava lá, a escola que tipo, vivi, então voltei. Mas tipo, é muito superior ao Maria do Carmo. Isabel não tem muita estrutura, não tem muito assim, a galera não é muito afim de nada. Pô, mas se a gente, né, não é querendo acabar com a reputação não, mas se a gente for falar assim de professor, quanto tempo a gente ficou sem professor sem uma matéria de informática, aí você vai ver agora na escola, tá sem professor. Não, mas eu não falo nem dessa questão de professor, porque isso daí realmente, entre aspas, Então, não é culpa aí da a gente- escola. Tá, É é, tipo, tem a um demanda pedido, do mas governo não que... chega. Sim. Mas tipo, eu falo assim, tentar inserir o aluno nas atividades da Não, escola. A gente isso se com movimentava certeza. muito mais no Maria do Com Carmo. certeza. Isabel Maria, a gente só tava existindo. Não tinha professor? Na É, casa, de não podia, boa. não podia nem ficar na escola. Não podia Já, não. já no Maria do Carmo, a gente, a Dava galera ia todo apoio. jogar, a galera ia ficar fazendo, sei lá, outras coisas. Tá certo que Podia teve as ficar. suas tretas por causa desses jogos que ia ficar na escola e pá, mas, no geral, dava pra ficar na escola de Fora boa a diferença até. de idade, né? Que tipo, no fundamental a gente só queria o quê? Nada. A gente queria brincar e lá. Comer terra, talvez. Ficava lendo gibi, as coisas assim. Não tinha muito o que fazer também. A gente tinha o quê? Nos auge dos 15 anos. Por aí. Não tinha muita coisa legal, não. 15 anos eu tinha quando eu entrei no ensino médio. Que mentira. Eu entrei no ensino Era médio com 15, 15. 16. Sim, pô, mas... Maria do Carmo foi 15. Mas é quando eu falo 15 Mentira, anos... foi 16. Enfim. Tá bom, a gente falou muito sobre escola, mas só que temos vida fora da escola também. Então eu queria Ou saber será de. que não? Assim, Eu existo fora da escola. 14 anos da vida, 15 foram lá na escola, né? Então, pô. cada um tira um pedaço muito grande. Mas fora da escola, vamos falar sobre hobbies. O que é que vocês gostam de fazer no tempo livre de vocês, no privado de vocês? Tomar uma. Ai, Tinha que nossa,
básicos, pô. Eu gosto de sair com a galera. Tô saindo muito pouco com a galera. Diz a antissocial. Sair com vocês, né? Não, pô? Eu sair tenho- com o pessoal. Dá pra ela falou contar pessoal. na mão. Não, o pessoal que Não, eu digo... pessoal, Não, duas mas pessoas. agora ela tem um grupinho do vôlei dela. É, Aí ela, vôlei? daqui a pouquinho Que vôlei? vai largando a todo gente, tá sábado, ligado? né? Oxi, mas eu vou pra essa galera do vôlei desde o ano passado. Eu já larguei vocês em algum momento? Largou desde o ano passado, então. É verdade. E eu só assisto. E é só às vezes. Vocês são sei. muito do ciumento. Tá, continue aí com seus hobbies. Ai, gente, eu não faço nada de interessante, não. Eu Não, durmo. pô, não é fazer. É tipo, tá, a senhora Uma gosta coisa que tu de... curte gosta fazer. bastante. Eu fico lendo fanfic. Ah, E... Não é nem livro, porque eu não consigo mais ler meus livros, porque meu cartão parou de funcionar. Eu leio fanfic, daquelas do O que tem a ver Wattpad. o cartão com os livros? Porque meus livros estão armazenados no cartão. Meu Ah, o cartão não cartão. Ah, funciona tá, no meu tá. celular. Aí eu tenho que arrumar algum eu lugar preciso pra... cartão de crédito. Não foi ela do nada cartão, eu... Se fosse o caso, pra comprar o livro. Justo. Loia. Tinha que ter alguma semelhança. E teus hobbies, Ali? Foi. Eu sempre gostei muito de cozinhar. E não exatamente pra mim, pros outros. Eu gosto de ver os outros comendo bem. Você gosta de trabalhar pros outros? Mentira que eu não recebi nenhuma torta de maracujá ainda. Ah, demorou. Quer uma torta todinha, né? Quero. Tá bom. Eu vou trazer pra você comer todinha. Eu vou achar é bom. Mas eu gosto muito de cozinhar pros outros. Eu gosto muito de tirar foto, tipo, paisagem e afins. Escutar música, muito. Não muita coisa não. Ai, eu gosto de podcast. Ah, Podcast das coisas mais noiadas, tipo... Eu vejo um podcast de uma guria que ela começa a noiar, assim, ela fica, gente, por que que... Eu vou dar esse... É o único exemplo que eu lembro. Por que que quando a gente enrola o mamão no papel alumínio, ele amadurece mais rápido? Tipo, ela aspira assim, Não, sabe? mas Aí aí- o podcast todinho discutindo sobre isso, ela não vai pesquisar o porquê que isso acontece. tá. Ela só Questiona, fica... Ela só fica- joga a bomba. Só joga assim E deixa e de fica, pensar, vamos pesquisar. pensar sobre isso. Ah. Aí fica assim, sabe? Umas coisas bem noiadas. Não, se for fica falar muito de bom. podcast, eu não gosto muito de ouvir podcast, porque eu não sei achar podcast direito. Mas eu gosto... É só me mandar um oi. Vai começar de novo a amizade. Só me mandar um oi. Mas eu gosto muito daqueles vídeos que é tipo podcast, porque não tem nada atrás, mas daqueles que falam sobre casos criminais. Nossa! Tem podcast disso. Então, justamente, só que eu não sei achar direito. Ah, daqui a pouco eu te mando. Eu gosto de ver uns que é de terror, de historinha de terror. Ah, eu gosto. Aí tem tipo relatos de pessoas que mandam e a galera lê. Sim. Aí é muito bom. Eu passo o dia todinho. Eu fico trabalhando, organizando arquivo, é o dia todinho escutando. É o dia todinho. Eu já sou uma pessoa formada em muitas áreas aí por podcast. Nossa, muito bom. Antes da gente ir para as perguntas finais, tem alguma história da amizade de vocês duas, alguma aventura que vocês passaram que vocês querem contar aqui? Que alguma lembrança que vocês, quando falam sobre vocês, morrem de rir? Alguma coisa assim do tipo? Tem? Cara, é porque Porque a gente conversa tanto assim sobre tudo, a gente... não, tipo, conversa, mas alguma lembrança, tipo, em conjunto mesmo de ter feito algo. Eu acho que não teve muito, até porque quando a gente tava na escola, era tudo na escola, e aí teve aquele 6 meses que a senhora só saía e não tinha mais contato, só online. Nossa, uma coisa que eu lembro que eu acho muito engraçado, de ela me dando esporro por causa do resultado de uma festa lá da empresa. Eu acho isso muito engraçado. Nossa, Dando que esporro. ódio! Muito doido. Não, foi por Que causa de ódio. uma pessoa específica. Odeio. E aí, tipo, eu acho muito engraçado. Até porque podia ser qualquer pessoa, mas O jeito tinha que Ali, ser né? ela. É. Eu me senti traída. Traída, porque assim, todo conselho que eu dei pra ela, eu tô assim, olha, toma cuidado com ela. E eu tava de ressaca moral, então imagina, eu Aí levando ela, esporro, aí ela já tava tipo assim, triste. já assim, ó. Bem perdoa. deprê. Aí ela. E eu só, cala a boca, Yasmin, tu não tem direito não. Aí ela, Vocês não têm o direito de ficar triste. sim. Vocês Nossa, estão eu fui errados. humilhada, maltratada esse dia. Esses dias, que até hoje tu tem um Até rancor hoje eu disso. nunca vou tirar esse ódio que eu tenho no meu coração deste fato em Tu especial. não aproveitou a chance quando tu podia? Todas as vezes Quer que dizer, aproveitou. quer dizer que eu não posso mais. Pode. Você tem total liberdade. Vamos lá. Estamos perto de terminar, então vamos fazer um bate-bola aqui nas perguntinhas finais. Vamos lá. Um filme. Um filme, Castelo Animado. All times. Uma série. Eu tô vendo agora Shameless.
da HBO. Alice in Borderland. Uma música. Uma música. Essa é mais difícil. Pagu, da Rita Lee. Diga assim pra mim. Desejo de menina. Não podia faltar. Desejo de menina. Tá cozinheiro do trio da Ruana, tá ligado? Um medo. Um medo limitado. Limitação. Acho que ser limitada, assim. Ser limitada como assim? Não conseguir fazer as coisas que eu quero. Ah, tá. Me sentir limitada. Ser limitada. Medo. Medo. Cara, sei lá, perder minha Tropeçar e avó. cair de moto, tá ligado? Perder voinha. Uma saudade. Escola. Tá vendo? Saudade. Que foi? Não posso falar, não? Formatura. Festa de pena. Slow. Acho que a escola também. Foi muito bom. Saudades. Saudade da escola, tipo, no primeiro semestre. O primeiro. Não. Do terceiro O primeiro semestre foi o cu. O segundo semestre eu tava trabalhando, eu queria Não, o primeiro. pra senhora, o meu segundo semestre foi perfeito. Um arrependimento. Eita. Eu não me arrependo de coisas que eu fiz, eu me arrependo de coisas que eu não fiz. Sei lá, não ter Porra. feito a redação do Enem. Vou meter essa. Ah, mas foi muito superficial. Não mas gostei. É um arrependimento É dela. um Não arrependimento, gostei. é uma frustração que eu carrego pra minha vida, eu trato na terapia. Arrependimento. Talvez o meu único arrependimento do ano passado tenha sido mandar uma cartinha no São João. E no final nem foi uma bagunça, né? A parada da cartinha. Foi uma merda, porque aquelas cartinhas até hoje, quem ficou guardando aquelas cartinhas foi Carol, que mandou pra mão de Clayton. E essas cartinhas sumiu até hoje, não sei onde é que anda. Não, mas teve resultado essas cartinhas aí. Mas o resultado desse resultado foi humilhante, paia. triste, depressivo. O resultado do resultado foi uma merda. Um sonho. Herdeira. Reformar minha casa. Ai, não, então eu vou meter uma séria, meu. Vai ter uma casinha, pô. Uma casa, eu não gosto de apartamento. Uma casa com quintal grande pra ter Oxi. muita planta. Nós duas, eu reformo a minha, só fica comigo. Vamos Eu ser achei que os vizinha, três ou se morar juntam, junto. a gente faz uma casa gigante. Faz. Todo mundo Perfeito. pronto. Eu quero um quintal grande pra botar planta. Eu quero um Sim, estúdio. eu quero pra gato também. Eu quero um estúdio com isolamento acústico. Eu quero um quarto espaçoso com banheiro. Uma cama de casal. E que, tipo, a luz de com uma parte de vidro, assim, que quando bate o sol, quando o sol tá caindo, tipo, 4 horas da tarde, o sol bate e deu uma luz bem massa, sabe? Nossa, bonita. É esse tipo de ambiente que eu quero. Onde vocês se veem daqui a um ano? Daqui a um ano, trabalhando, né? Espero que meu contrato ainda vale por um tempo. E fazendo alguma faculdade. Provavelmente eu tenho que fazer... Ah, eu quero estar com uma motinha. Uma moto. Uma motinha, porque eu vou precisar pra estudar. É. Não tem como depender de ônibus, é É. difícil. Não tem ônibus de noite pra minha cidade. Ainda mora no Acre. Pô, mano, é quase a mesma coisa. É estar estudando o curso que eu quero. Basicamente. E daqui a uma semana? Férias. Ai, não era falando de emprego agora não, férias. Daqui uma semana. Tá. Nossa, daqui uma semana é muito perto. Fala tu primeiro. Daqui a uma semana. Mãe, sei lá, eu vou bater aqui de novo. Quero terminar minha série. E quinta-feira tá aqui de novo. Demorou. Então é isso, terminamos o episódio. Muito obrigado por vocês terem aparecido. Ah, eu que agradeço. É nóis e é isso aí. Ê! Alegria! É! Agora se defenda. Ela foi de vendas, viu? Ela entrou em vendas, foi da minha turma. Foi da minha turma. Você está julgando a turma que você foi. Você foi da nossa. Deixa eu falar pra você. Não vendia não? Não vendia. Eu fui em praticamente todos os sábados. Todos os sábados. Você abrir a boca pra falar Eu não vou dizer nada não.